Olá, sextos anos, tudo bem com vocês? Tô aqui para explicar o conteúdo de hoje, que é sobre os povos pré-colombianos. Bom, para início de conversa, vamos tentar entender o que significa pré-colombianos. A gente vai estudar os povos que viviam na América antes de Cristóvão Colombo chegar, o grande navegador que aí vai colonizar, né? E esses povos, hoje nós vamos selecionar três, que são as sociedades mais complexas, tá? Por quê? Porque a América era inteira povoada por tribos indígenas e por povos de diferentes culturas. Mas a gente destaca esses três povos, que vão ser os astecas, os incas e os maias, porque eles tiveram uma civilização tão avançada quanto a civilização egípcia, mesopotâmica, aquelas que nós estudamos anteriormente, e que pouco se fala, né? Quando se fala de América. Quando a gente fala de América, geralmente se lembra o quê? Dos índios que viviam em comunidades, mas que não tinham um sistema assim tão organizado e tão avançado social, né? Então nós vamos conhecer esses três grupos, tá? O grupo mais antigo é o grupo dos maias, mais ou menos eles vão surgir ali por 1800 antes de Cristo, quer dizer, se a gente juntar com 2020 vai dar 3.820 anos, né, atrás que eles existiram. Mas mesmo assim, antes dos maias, existiram outras civilizações que deram origem aos povos maias, como os toltecas, os olmecas, os zapotecas, né? Vocês vão ver que são nomes diferentes que a gente não costuma ouvir. Os maias, então. Essa cena é uma cena de um filme que vai representar essa civilização, tá? Segundo o diretor do filme, ele buscou descendentes dos antigos maias. Por mais que essa civilização tenha se perdido, ainda existem alguns povos, algumas pessoas que se dizem descendentes dos antigos maias. E esse filme, que o nome dele é Apocalipto, ele é todo falado na antiga língua maia. Claro que ele vai ter uma tradução, uma legenda, né? Mas para vocês se situarem e formarem essa imagem do povo maia, então. Aqui também é outra imagem do filme. Esse seria o chefe maia, né? O grande líder dos maias, aqui o filho, então o próximo herdeiro, e cheio de sacerdotes, né, pessoas que tinham essa ligação com os deuses na sociedade. Mais uma imagem, vocês vão ver que eles vão se enfeitar bastante, eles vão pintar o corpo, eles vão usar perucas, eles vão usar máscaras, né? Todas representando esses deuses que eles acreditavam existir. Bom, os maias, eles vão ter um calendário baseado no sol, né, nas variações do sol, então dia, noite, né, as 4 estações do ano, tudo isso eles já vão conhecer. O calendário deles é também um calendário de 365 dias, como vai ser o nosso, né? Ele vai ser dividido em 18 meses, então vai ter uma diferença, porque os meses vão ter 20 dias cada um. Tá? Vai ser menos do que os 30, 31 que nós temos. Só que mesmo assim a conta não vai fechar em 365, vai fechar em 360, vão sobrar 5 dias no final do ano. E esses 5 dias eram considerados dias que não eram muito favoráveis para o plantio, para a realização de certas tarefas importantes. Então nós vamos ter aqui, essa é uma imagem do calendário maia, e aqui é uma representação mais atual também do calendário maia, tá? Mais ao fim, nós vamos conversar sobre umas questões do calendário maia, como a previsão de fim de mundo, que já aconteceu lá em 2012, que o pessoal analisando um calendário que foi atribuído aos maias, né? Que nem era bem um calendário e também não era bem maia, mas chegaram à conclusão que o mundo ia acabar em 2012, né? Mas não acabou, estamos aqui para provar que não. Bom, localização da sociedade maia. Os maias habitavam essa região aqui. Na verdade, então vamos ver o mapa aqui. América, então América Central,
né? Aqui, essa região onde hoje se encontra o quê? Os países da Guatemala e principalmente o sul do México, né? Nessa região aqui. Eles viviam espalhados. Ainda hoje existem vestígios arqueológicos das cidades maias. Essa é uma foto bem atual. Vocês podem ver os turistas visitando aqui embaixo. E são pirâmides que eles construíam. Essa cidade, o nome dela é cidade de Tikal, na Guatemala, nas florestas da Guatemala. E ela servia como um ponto de encontro entre os maias, né? Tinha várias outras cidades importantes também, né? Eram como centros das nossas cidades hoje. E eles construíam essas pirâmides porque serviam de observatórios. Do alto, eles conseguiam observar os astros, as estrelas, daí eles elaboravam os calendários, né? As previsões. E também eram realizados sacrifícios humanos, tá? Em honra aos deuses, que depois eu vou explicar melhor para vocês. Outra cidade muito conhecida, né, pelo povo maia, que foi construída, também ponto turístico, é Chichén Itzá. Essa é a pirâmide de Kukulcán. Kukulcán é o deus Sol, então a ele eram oferecidos os sacrifícios humanos, eram feitos geralmente aqui em cima. Vocês veem que tem vários degraus, né, menores para subir, e tem toda uma construção interna também para ter acesso, tá? Aqui uma foto um pouquinho mais distante, mostrando uma imagem aqui, provavelmente é um códice, né? É o tipo de escrita que eles utilizavam. Aqui é uma representação maior, provavelmente seja de um deus. Uma curiosidade bem interessante sobre os maias é que eles tinham o hábito de jogar, tá? Aqui é um dos campos que eles jogavam bola, né? Mas não é bem o futebol nem o basquete que a gente conhece. Eu vou explicar para vocês como é que funcionava. Então aqui também é uma foto atual e aqui dentro é que aconteceu o jogo. Observem que tem escadas, né, lugares para sentar e para observar esse jogo. Então, provavelmente ele era bem aplaudido. Bom, o nome desse jogo vai aparecer vários nomes, né? Mas o mais conhecido é Tlatli. É um jogo que consiste o quê? Dois times, eles vão arremessando uma bola. Cabe informar vocês, a bola mais ou menos seria do tamanho de uma bola de basquete hoje, só que ela era feita toda cheia de borracha muito pesada. Então, se por acaso essa bola atingisse o rosto ou alguma parte do corpo que não, né, de surpresa, podia até matar a pessoa de tão pesada que ela era. Então, diziam que era um jogo mortal, né? Até porque em algumas situações, não era sempre, mas no final do jogo, o líder do time que perdesse era sacrificado por ter perdido. Não era em todos os jogos, não se tem esse registro, mas tem essa informação, né? E outra coisa importante, então eles tinham que ir passando essa bola para chegar nesse círculo aqui e passar a bola por dentro do círculo. Só que só podia tocar a bola com os joelhos, com os cotovelos ou com o quadril, que é a parte lateral do corpo. Não poderia colocar a mão e nem o pé nessa bola, né? Não era um jogo muito fácil, mas era um jogo muito reverenciado pelo tamanho das construções, né? Foi assim que se chegou à construção, a essa ideia, né, de que o pessoal azteca, digo, maia, gostava muito do jogo. Os maias vão ter um sistema de numeração, um sistema de contagem, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês, porque até então a gente vai ter os números indo-arábicos, né? Que começam a contagem a partir do 1. Nós vamos ter os numerais romanos, também com contagem a partir do 1. Mas os maias já vão ter, nesse período em que ninguém tem esse conhecimento, eles já vão ter o conhecimento do algarismo zero, da representação, de que se tu colocares o zero aqui à direita do 1, ele vai completar 10
unidades. Então, se você mudar de lugar esses números, de posição, esse conjunto de números vai mudar de quantidade de representação, tá? Então, isso é bem importante. Eles vão ser usados 3 símbolos, o símbolo para o 0, aqui o ponto e o traço. E esses símbolos vão se repetir em camadas, podem observar. Então, olhem só, o 19 é 3 barras, quer dizer, 3 barras, 5, então 5 mais 5, 10, mais 5, 15, e mais 4 pontos, quer dizer, mais 4 unidades. Então, 15, 16, 17, 18, 19, tá? São infinitos números e a base é de 20, né? Então, não é que nem a nossa, que é a base decimal, de 10 em 10. Eles tinham essa contagem de 20 em 20, tá? Eles tinham um tipo de escrita muito própria. Vocês lembram dos egípcios, né? Que eles tinham os hieróglifos, dos sumérios com a escrita cuneiforme. E nós vamos ter os maias com os seus códices, com os seus códigos, os glifos. Então, olhem só. Essa aqui é uma fotografia, né, de uma pedra maia que está no museu. E aqui é mais ou menos o desenho de como seriam com o significado, né? Então, esse aqui é o significado da morte, terremoto, caminhante no céu, estrela. Então, tem toda uma formatação. Criança, rei, a cidade de Palenque, que era uma cidade muito importante, maia também. Eles vão ter um mito criador, né? Como todas as sociedades que a gente estuda, que a gente conhece, eles têm uma explicação de como surgiu o mundo e de como surgiu o ser humano. Então, aqui eu trouxe para vocês uma história em quadrinhos que conta o mito criador dos maias. Então, segundo a crença maia, os deuses tentaram criar o ser humano da lama, quer dizer, do barro. Porém, eles derreteram na primeira chuva. A segunda opção foi tentar de madeira, só que eles ficaram muito duros. A terceira tentativa foi do milho. Sucesso! Assim que foi feito, todos os maias, então, passaram a ser feitos de milho. Porém, segundo meus estudos, essa linha, quando eles são expostos muito tempo ao sol, vão virar pipoca, né? Essa última parte é uma piada do autor da história em quadrinhos, tá? Então, segundo o mito criador maia, os seres humanos foram criados a partir do milho. Por que essa importância do milho? Porque o milho era a base da alimentação deles, né? Eles tinham até um deus, que era o deus do milho. Falando em deuses, né? Eu vou mostrar para vocês alguns deuses, né? Esse é o Itzana, é o principal deus maia. Ele era o deus dos céus, do dia, da noite. Ele curava a humanidade. Vejam que aqui ele está com um recipiente na mão, né? E ele era o inventor da escrita para os maias, né? Do calendário e criador de todos os rituais religiosos. A representação dele, né, apesar de toda essa importância, não era tão bonita assim. Veja que ele era representado como um senhor bem velhinho, sem dentes, né, com um narigão. Então, não era um modelo de beleza, mas sim um modelo de sabedoria. Então, observem que ele está... como ele estava vestido, e é assim também que nos rituais os maias se vestiam, conforme eles acreditavam que esse deus se vestisse. Temos a deusa da lua, que é Ixchel, que é esta aqui. Vocês vão ver que não tem atributo de beleza também, né? E sim, sabedoria, idade, né? Avançada. É uma deusa da fertilidade feminina, do parto e da água corrente, então dos rios, dos lagos, da lagoa. E ela é esposa de Shag, que é o deus da chuva. Eu trouxe também para vocês o Senhor das Florestas, olhem só, e olhem a representação dele aqui do milho. Ele é deus do milho, né? Da agricultura e dos animais. Esse sim é retratado como um jovem bonito. Por quê? Porque a criação, a agricultura remete à juventude, né? Então, olhem só, e ele carrega espigas de milho. Aqui não parece milho, mas é. Tá? Aqui é uma pedra original também de uma construção maia.
E o famoso Kukulkan. Quem assistiu o filme Apocalipto vai ver que muitos sacrifícios são feitos em nome do deus Kukulkan. É o deus que é em forma de, dizem que é a serpente emplumada, né? Vejam que o corpo dele assume a forma de uma serpente. E dizem que ele é o ser humano que transmitiu os conhecimentos da medicina, da agricultura, da matemática, astronomia e das leis. Aqui é uma máscara de madeira que se encontra no museu também no México. Uma curiosidade, né, bem interessante é que o cacau é uma planta nativa ali dessa região que vai do México e vai até para a América Central, né? E que o cacau era muito importante, tanto para os maias, depois a gente vai ver também para os astecas, tá? Para quem nunca viu o fruto do cacau, né? É esse fruto aqui que quando aberto, aqui ele tá verde, ele tá cheio de sementinhas, tá? Essas sementes são extraídas e são secas. Depois com as sementes elas são moídas, que vira então o cacau, depois é misturado a um monte de açúcar, um monte de leite, né? E é transformado no famoso chocolate. Só que os maias conheciam o quê? Até essa parte aqui. Eles secavam a semente do cacau, moíam, misturavam com leite e com pimenta. E eles faziam uma bebida que é muito forte, né? Que dizem que chegava a causar até alucinações. E era bebida nos rituais, não era qualquer um que bebia, tá? Era algo muito importante, muito sagrado. E as sementes eram utilizadas como moedas de troca. Aqui também tem a folhinha da planta do cacau, né, para vocês conhecerem. Essa aqui é uma representação de que o cacau, aqui a bebida, né, o chocolate, já era utilizado há mais ou menos 3,9 mil anos, quer dizer, muito antes dos maias começarem a utilizar o chocolate, o cacau, já era utilizado por aqueles povos antigos que deram origem aos maias. Aqui é uma ilustração numa antiga cidade maia, né, Calakmul, representa o preparo e o consumo do cacau. Então, tem uma pessoa aqui preparando e a outra bebendo. Bom, algumas questões, né, sobre a economia, a sociedade e a alimentação. Aqui nós também temos um outro mural, né, da mesma cidade, de Calakmul, e tem alguém muito poderoso, parece uma mulher, membro da aristocracia, quer dizer, uma poderosa, dando um vaso, né, um vasilhame, provavelmente cheio de produtos, para um escravo, um servo carregar, né? Então, para vocês verem como é que funcionava essa sociedade, já tinha uma organização, tinha quem tinha mais poder e quem tinha que obedecer também. Tá? Bom, o que eles cultivavam nessa sociedade e que também vendiam nessas cidades? Essas cidades grandes, centrais, com as pirâmides, na parte do chão das pirâmides, eram feitas várias feiras, né? Eram mercados onde se vendiam esses produtos também. Então, milho, o agave vem de uma planta suculenta que hoje se faz um adoçante. Então, também era utilizado na época como um adoçante alimentar, para fazer sucos, né? A abóbora, o feijão, o tomate, batata doce, a batata que a gente chama hoje de batata inglesa, também é natural aqui da América, é da nossa região. Foi levada para a Inglaterra e aí batizaram ela com batata inglesa, mas não é batata americana mesmo. E vários temperos, né? Além disso, eles plantavam o cacau, plantas de algodão para fazer os tecidos, eles tinham minas onde eles retiravam o sal, cultivavam locais onde eles tinham enxames de abelha para retirar o mel, e eles faziam suas próprias tintas para também tingir os tecidos e comercializar, né? Então, esse comércio funcionava como? A troca era feita entre produtos, mas principalmente eram utilizadas como moeda as sementes de cacau, artefatos feitos de ouro, de jade, que é uma pedra preciosa num tom de verde, né?
de cobre e até conchinhas, que a gente, quando vai para a praia, recolhe as conchinhas, eles usavam como moeda. Além disso, eles caçavam anta, tartaruga, coelhos, macacos, veados e jaguares para alimentação. E o jaguar não era tão comum porque eles entendiam que os animais eram deuses, né? Então eles vão caçar esses animais para aplacar a fome deles ou para se proteger, né? Nunca como algo como se fosse esportivo, para se divertir. Como eu disse, eles tinham uma organização social, então o Alak Uini, que seria o grande chefe, depois dele, com menos importância, vinham os sacerdotes, depois dos sacerdotes, os membros da nobreza, então os familiares, né, desse do grande chefe, o povo comum e os escravos. Bem importante, escravos eram pessoas, né, que eram pegas, aprisionadas na guerra. Tá? Os maias praticavam a guerra com outros povos que existiam na região e quando eles venciam, eles aprisionavam uma grande quantidade de pessoas para levá-las para suas minas de sal, para trabalhar na agricultura e até para servir de sacrifício aos deuses, que é o que eu vou falar agora para vocês, né? Então, eles praticavam sacrifícios humanos. Geralmente eles utilizavam guerreiros prisioneiros em guerra. Por que não o povo deles? Porque o Deus só ficava contente se fosse oferecido a ele um coração pulsando ainda, mas de uma pessoa jovem, um guerreiro forte. E acabar matando um guerreiro maia era menos um para defender o território. Então eles aproveitavam para pegar quando eles se envolviam em guerras e aprisionavam outros povos para não matar eles, pessoas deles próprios, né? E o objetivo sempre era acalmar os deuses que estavam em fúria. Então essa cena aqui acontecia no alto das pirâmides e depois contam que só o coração era oferecido aos deuses e o corpo era jogado para baixo da pirâmide. É um ritual bastante chocante, né? Bom, agora então eu vou falar com vocês sobre outro povo, os astecas. Até agora a gente falou dos maias. Os maias viviam mais nessa região aqui, ó. Os astecas vão ser um povo que vai viver depois dos maias, tá? Os maias vão desaparecer. Não se sabe com certeza se foi o que, se foi por guerra, né? O outro povo matou todos. Se foi uma doença, se foi uma falta de chuva, daí causou falta de alimento, não se sabe ao certo. O que se sabe é que hoje existem muito poucos remanescentes desse povo, né? Que com o surgimento dos astecas eles quase já não existiam. Mas os astecas vão copiar muitas das crenças e até o calendário, muitas coisas deles. Tá? Bom, os astecas, então, vão ser uma civilização muito conhecida pelas suas táticas de guerra, né? Por ser muito destemida pelos seus guerreiros. Vão formar 38 províncias, cada, né? Somando as cidades que tinha nessas províncias, nós vamos ter 500 cidades. Então, para vocês verem a quantidade, né? Bem grande, extensa, né? Desse povo. Hoje, a região que eles habitavam é o México, tá? E eles vão começar a aparecer por volta de 1168 depois de Cristo, então já na nossa era, e vão desaparecer por volta de 1520. Então, depois do descobrimento, né? Nós vamos ver como é que esse povo vai desaparecer. Bom, muitas comunidades, vocês vão ver que eles também vão ter o hábito da construção de pirâmides. Essas comunidades, né, eram reunidas em principais cidades. Essas cidades onde viviam os nobres, que cobravam impostos, como hoje também acontece, ficavam os guerreiros e também tinham os líderes religiosos nessas cidades.
também eram realizadas feiras, né, de venda, compra-venda de produtos. Uma curiosidade sobre os astecas é que eles vão escolher, quer dizer, eles vão surgir, né, não se sabe se eles escolheram, mas eles vão surgir numa região alagadiça, então com muitos lagos, com muitos rios. E para proteger a plantação de alimentos deles, eles vão criar as chinampas. Chinampas são nada mais do que são tapetes, canteiros construídos em cima da água, né? Então, esteiras de junco é aqueles capins que tem do lado dos rios, eles entrelaçavam esses capins, né? E eles faziam hastes de madeira sustentando essa chinampa para cima da água. E retiravam a lama do fundo do rio e colocavam por cima da chinampa, porque servia como uma espécie de adubo. Aqui é uma representação, né? Uma maquete feita de como é que eram essas chinampas. É muito interessante, é um sistema muito avançado, né, de agricultura. Bom, eu falei para vocês dos mercados, né, da troca de mercadorias, da compra e da venda. Esse aqui é uma representação, então, um desenho do mercado asteca de Tlatelolco, onde eles realizavam trocas de artesanato, alimentos, pequenos animais e utensílios, aqui vocês podem ver, ervas medicinais. Então, era uma espécie de feira livre, né? Uma espécie de shopping antigo. Né? Hoje a gente vai para o shopping agora, né? Naquela época o shopping eram essas grandes feiras, né? E os astecas vão viver da pesca, por motivos óbvios, né? Estão muito próximos da água. Da caça, eles vão confeccionar objetos artesanais como potes, cestos, joias com ouro, com pedras preciosas, muito grandes, muito bonitas também, né? E como é que eles praticavam o comércio? O escambo é troca de uma mercadoria por outra, ou também utilizavam a semente do cacau como moeda de troca, como também os maias, né? A alimentação também basicamente constituída pelo milho. Então, eu trouxe uma foto para vocês de várias espécies nativas do milho. Hoje a gente tem um milho um pouco diferente, porque ao longo dos anos, sempre se escolheu a espiga mais bonita para tirar as sementes melhores para plantar. E aí foi se aperfeiçoando a espécie do milho, né? Foi fazendo uma seleção artificial dessa planta. Então, as plantas né, com sementes naturais, eram bem coloridas, né, bem bonitas, bem diferenciadas. Bom, além do milho, a alimentação era baseada no feijão, no tomate, na pimenta, no cacau e em carnes como peru, coelhos e um tipo de cachorro pequeno e sem pelos que existia na região. Não é igual ao cachorro que a gente conhece hoje, é um outro tipo de animal. Mas também, né, causa um certo desconforto saber isso. Bom, o mito de criação asteca, então eu vou contar para vocês. Então, segundo esse mito, no início do mundo era tudo escuro, tudo morto. Os deuses vão se reunir naquela cidade principal que é Teotihuacan para discutir quem seria o responsável por criar o mundo, né? Porque era uma tarefa que exigia muito. E o que era esse muito? Quem fizesse isso teria que se jogar dentro de uma fogueira. Bom, quem foi selecionado para esse sacrifício foi Tecusistecalt. No momento, né, dele se jogar dentro da fogueira, ele vai retroceder, ele vai ficar com medo. Mas o segundo, um pequeno deus humilde e pobre, né, que é chamado de Nana-Watsin, ele se lança na fogueira, sem pensar. Então, é uma comparação que se faz com um povo humilde e pobre asteca, né? Então, o povo humilde e pobre não vai vacilar, vai se jogar na fogueira. E esse pequeno deus é que vai virar o grande sol. Então, ao ver isso, esse primeiro deus que sentiu medo, né? Ele também decide se jogar na fogueira e ele vai se transformar na lua. Mas mesmo assim, os dois astros continuam, né, inertes.
porque é preciso, inerte quer dizer parado, tá? E é preciso alimentar eles para que eles se movam. Então, outros deuses vão decidir se sacrificar e dar essa água preciosa, que seria o sangue deles, né? Que seria a criação do sangue. Então, por isso, os homens são obrigados a recriar eternamente o sacrifício divino original. Então, vocês vão ver que é mais uma civilização que vai praticar sacrifícios humanos, que vai utilizar o sangue nisso, porque já está na crença inicial deles, esses sacrifícios. Eles acreditavam que os deuses gostavam desses sacrifícios, né? Então, geralmente, também praticado com prisioneiros de guerra, e era uma honra dar essa vida ao Deus. Então, vocês podem ver aqui os deuses, né? Levando essa alma pequena para a entrega, né? Alguns deuses, né? Temos o deus do vento, que é Quetzalcoatl, o deus do vento, do ar e do aprendizado. Vocês podem ver que também ele é uma cópia do deus Maia. Então, os astecas vão ser um povo muito guerreiro e eles vão incorporar bastante a cultura dos povos vizinhos. O deus mais antigo de todos é o Euteu, o deus do fogo, que é aquele baixinho, pequenininho, corajoso que se jogou, né? O Xiuateteu, que era a deusa que incorporava espíritos de almas de mulheres que morreram em seus partos, né? Os guerreiros eram muito representados no mundo asteca. E as mulheres também, porque para os astecas, a guerra, a batalha que as mulheres travavam era o parto. E que se elas morressem na hora do parto, é como se elas tivessem morrido em batalha, né? E elas eram homenageadas como os guerreiros que morriam nas guerras. A sociedade asteca, então, né? Então, quem é o mais poderoso? Sempre o imperador. Depois nós vamos ter aqui o filho do imperador, que seria o próximo, os grandes comerciantes, os sacerdotes que cuidavam, eles eram os professores, eles eram os padres, né? Eles eram os médicos, eles guardavam os livros sagrados históricos, então eles tinham um grande poder nas mãos. E os menos importantes, né? Mas tão importantes quanto, que eram os camponeses que trabalhavam, né, na aldeia, abriam os canais, construíam as chinampas, produziam alimento, faziam as vestes, né, faziam as construções. Aqui eu tenho, então, esse é o Museu do México. Essa pedra, para vocês terem noção do tamanho dela, olhem o tamanho dos homens que estão aqui fazendo anotações, né? É uma pedra gigantesca que por muito tempo se acreditou, até aqui, ó, antigamente se dizia, é um calendário asteca. Se vocês procurarem no Google calendário asteca ou calendário maia, certamente vai aparecer essa representação. Tá? Na verdade, se descobriu há pouco tempo que essa foi uma mesa feita para sacrifício em honra ao Deus Sol, né? Sacrifício humano. E que também poderia servir como calendário. Mas para vocês verem o tamanho dela, a espessura, é uma pedra inteira, né? Vamos lembrar que olha o tamanho dela. Então, era uma mesa cerimonial. Hoje, erroneamente, vocês podem procurar lá no Google, calendário maia, calendário asteca, vai aparecer esse aí, tá? Os códices astecas, como os maias também, eles vão ter um sistema todo elaborado, né, de escrita e de contagem, que vocês podem observar aqui, ó. Eles utilizavam muitos animais, essa aqui é uma representação de uma flor. Outra curiosidade bem legal. Essa aqui é a bandeira atual do México. Vejam o brasão aqui, né? E vejam este desenho antigo dos astecas. Então, o brasão interno da bandeira do México tem a representação
de um dos primeiros povos ali da região, e não a representação do colonizador. Claro que as cores aqui fora a gente, né, já nem vai comentar, mas se a gente vai comparar com a bandeira do Brasil, a nossa bandeira do Brasil, ela é toda inspirada na família de Bragança e Bourbon, que era a família dos reis que vieram, portugueses que vieram para o Brasil naquele período, né? Então, olhem a diferença, ali o México tem uma representação dessa cultura antiga deles. Bom, como é que essa civilização vai não desaparecer, mas vai se desmantelar, ela vai acabar. Então, com nos anos de 1500, 1519, né, nós vamos ter um grande navegador espanhol chamado Hernán Cortés. Hernán Cortés vai chegar com navios espanhóis e vai conhecer o imperador dos astecas, que na época era Montezuma II, esse jovem aqui. E Hernán Cortés era muito esperto, ele percebeu que era um povo muito guerreiro e que se ele chegasse já brigando, não ia dar certo. Então, o que Hernán Cortés fez? Ele se tornou amigo de Montezuma, né? Se tornou aliado. E isso vai causar uma revolta popular entre os astecas em 1520. E aí vai acontecer o quê? Eles vão se revoltar contra o próprio rei e vão matar o rei, que é Montezuma. O sucessor do trono, né, o Cuauhtémoc, que vai ser o sucessor de Montezuma, só vai conseguir resistir essa dominação espanhola até 1521. Então, essa sociedade, além desse motivo da guerra, vai se desmantelar porque os espanhóis vão trazer consigo doenças como a varíola, como a gripe, né, transmitidas de uma pessoa para outra, que os astecas não tinham anticorpos, eles não conheciam essa doença, como para nós hoje o coronavírus, né, é uma doença que o nosso corpo não conhece, então ele pode ser letal, ele pode nos matar. E na época a varíola tinha um grau de mortandade muito grande, né? Então, quem não morreu pela guerra vai morrer também pela doença. Mas como é que Montezuma vai né, um povo guerreiro, como é que ele vai se entregar assim, Hernán Cortés, como é que ele vai fazer, vai ser amigo, né, desse espanhol? Os astecas tinham um mito de que iria chegar um grande deus, né? E esse grande deus, ele ia ter uma forma um tanto diferente. Quando Cortés chega, ele vai chegar montado no cavalo. O cavalo não é um animal natural aqui da América. Os astecas vão achar que ele é um grande deus, que são deuses que estão chegando. Eles não entenderam que era um homem montado no animal. O que eles perceberam é que era um grande deus que estava chegando, com 4 patas, meio animal, meio humano, como os deuses dele. Então, isso facilitou muito para Cortés e os espanhóis se adonarem desse império, né? Que foi uma grande pena. Bom, o último povo que eu vou contar um pouquinho da história para vocês são os incas, né? Aqui é uma fotografia atual, existem muitos descendentes dos incas ainda na América. Vocês podem ver, essas crianças incas estão vestidas um pouco com roupas tradicionais, um pouco com roupas bem atuais, né? Como a calça jeans, mas eles vivem do turismo nessas regiões e essas crianças ganham para tirar fotos. Então, eles têm junto as lhamas. Se vocês já ouviram falar das lhamas, né? Elas têm uma peculiaridade, bem interessante, é que quando elas se sentem em perigo, a forma de ataque delas é cuspir na cara do que está oferecendo perigo para elas, né? Então, cuidado, quando virem uma lhama, não fiquem muito perto, porque ela pode cuspir. Bom, para a população, então, inca, a palavra inca, significa filho do sol e era só empregado para designar o imperador, quer dizer, o mais poderoso deles.
Essa aqui também é uma cena de um filme, tá? Que tá representando essa civilização antiga. Então, esse imperador era também conhecido como Sapa Inca, tá? Aqui é uma estátua toda feita em ouro de um deles, e aqui a representação de como ele seria feita por programas de computador hoje, que é um desenho. Tá? Houveram vários Sapa Incas, né? Esse é apenas um. Localização, então, dos Incas. Toda essa parte aqui da Cordilheira dos Andes, hoje abrange as cidades do Equador, os países do Equador, do Peru, tá? Um pouco da Bolívia, um pouco da Argentina e o Chile. Vejam que é toda essa costa aqui. Lembrando, astecas aqui, maias aqui e incas aqui. Vocês podem ver que é toda essa região. Até eu botei esse rapaz correndo aqui, porque os incas vão construir um sistema de estradas no império deles. É um império muito grande, é gigantesco. Então, como é que eles vão passar recados de um imperador para outro, né? Por exemplo, o imperador aqui, de onde hoje é Quito, para o imperador de Talca, é muito longe. Não tinha WhatsApp, não tinha carta, não tinha nada, né? Então, como é que funcionava esse sistema, né, de comunicação? E era um sistema de comunicação que dava muito certo. Tinha vários, eu diria que são atletas, né, incas, mas eram jovens que corriam muito bem, corriam muitos quilômetros sem se cansar, e eles eram responsáveis por levar esses recados, geralmente recados falados. Então, o primeiro, né, saía daqui de Talca, ia correndo até uma outra região, quando encontrava outro, né, rapaz que entregava recados, passava esse recado para ele que ia correndo e passava para o outro até chegar onde fosse preciso. E era um sistema de estradas nada asfaltadas, nada semelhantes às atuais. Vejam aqui, essa região de cordilheiras é de montanhas muito grandes, é de desfiladeiros, né? Então vejam os locais que foram construídos, né? Aqui a Cordilheira dos Andes e as estradas abertas pelos incas. Além das estradas para ligar um lado ao outro quando tivessem rios, né, ou desfiladeiros muito grandes, eles construíam essas pontes. Essas pontes ainda existem hoje e de tempos em tempos elas são refeitas pelos próprios incas, pelas próprias pessoas que são descendentes desses incas, né? É feita pelo trançado de uma espécie de capim também. Então, vocês podem ver que ela é totalmente segura. Só deve dar um baita medo para passar, né? Aqui mais um trecho de uma estrada inca. Vejam aqui os aventureiros, né? Sobre os incas, então, como é que era a sociedade deles? De novo, o mais importante era o inca, né? Depois, o filho dele, os familiares, né? Chamados de panacas, olhem só o nome que diferente. Depois tinha a nobreza de sangue, então eram os governadores das cidades que eu mostrei para vocês. E a nobreza de privilégio, alguém podia se tornar nobre também, se ele fosse um sacerdote, se ele se tornasse um guerreiro, tá? Pois vinham os homens comuns, as pessoas comuns, que é o povo em geral, e tinha um grupo entre o povo comum que era destinado a ir de tempos em tempos para regiões diferentes e colonizar essas regiões diferentes, quer dizer, expandir esse império. E lá embaixo nós vamos ter os serviçais e os prisioneiros de guerra também. A alimentação deles, então vamos ver, vários tipos de feijões, o milho, aqui nós temos um melão, né, favas, pimentas, né, outros temperos, o mamão, a batata. Então, todos esses alimentos que a gente ainda conhece hoje, né, são naturais aqui da América e eram utilizados para alimentação. Claro que também nessa civilização o milho vai ser a base da alimentação deles.
E uma curiosidade bem interessante, para praticar agricultura tinha um problema, porque olhem essas montanhas, como é que você vai plantar na montanha se quando chove a chuva leva tudo para baixo, né? Tudo que você plantou. Eles tiveram uma criação, né? Uma feliz ideia. Eles construíam degraus, grandes degraus, e nesses degraus é que eles faziam o plantio. Então, quando a chuva viesse, ela não ia levar toda a plantação para baixo. E ia facilitar também para esse plantio, né? Eram os canteiros. Vejam o tamanho de uma pessoa aqui que está visitando e vejam o tamanho do degrau. Outra forma, outro instrumento para ajudar o plantio era esse, não sei ao certo o nome, né? Mas esse instrumento, vocês vejam que ele tinha um local para pôr o pé e abria buracos no chão. E aí a outra pessoa atrás com as sementes e iam colocando as sementes no lugar onde tinha sido aberto o buraco. Eles construíram também canais de drenagem de água, né? Fontes. Aqui também mais outra drenagem de água. Vejam o capricho, as pedras colocadas lado a lado. A lhama, né? Um animal muito utilizado pelos incas. Eles serviam para o transporte. Transportar pessoas, não, mas colheita, tá? Peso. Também forneciam lã. Com essa lã dava para fazer tecidos, mantas, cordas, e o couro e a carne delas também era aproveitado para alimentação. Até mesmo a gordura delas e até as fezes eram utilizadas como base de remédios, né? A gordura como base de remédio para fazer pomadas com plantas e as fezes como adubo. Então a lhama é um animal que era muito reverenciado pelos incas, tá? Também nós vamos ter outros animais semelhantes, as alpacas e as vicunhas, que tinham a mesma serventia. Não eram utilizadas tanto quanto a lhama, mas bastante utilizadas. E aqui, então, a lã de lhama tingida, pronta para se fazer o tecido. Bom, os incas eles tinham um sistema de contagem bem interessante. Essa aqui era a calculadora dos incas. Estranho, né? Bom, eles criaram um sistema numérico decimal, então como o nosso, de 10 em 10. Eles usavam grãos de milho e os quipus, né, os cordões com nós, para fazer as contas. Então, os funcionários do governo que cobravam impostos iam fazendo todas as anotações desses impostos nos quipus, né? Ou quipus, também em algumas referências a gente encontra o nome de quipus. O estudo da matemática inca tem que ser visto sobre dois aspectos, né? As palavras, vejam, são representadas por meio de nós, laços. E a representação de palavras também é feita por meio de números. Então, é um sistema muito difícil que há poucos anos foi decifrado, né? Então, 3 nós simples representa o algarismo 3. 4, número 4. Um nó longo de 2 voltas, o número 2. Então, 1, o 5. E vejam que a distância entre os nós é que dá origem ao número. Essa distância aqui vai representar o 0. Tá? Então, outra civilização aqui da América que também já tem esse conhecimento da representação do 0. Aqui é um quipu que está num museu, ele está todo aberto, né? Aqui é um homem, então fazendo a contagem, o registro pelo quipu, e aqui a representação, então, dos nós. Bom, de acordo com os incas, então, o deus criador deles era o Viracocha. Ele vai criar os homens do barro e vai colocar em cavernas. Tá? Dessas cavernas, o ser humano sai para o mundo exterior, né? Então, além disso, ele vai criar o sol, a lua, as estrelas, né? Tudo a partir de um lago que existe ali nessa região, que é o Lago Titicaca. Então, vejam ali a representação do Viracocha. Nós vamos ter o Inti, ou Apu Inti, que era o deus mais reverenciado, né? Porque era o deus Sol. Ele era servo de Viracocha. Ele era adorado em muitos santuários, que eram feitos tipo igrejas para ele, né? E as oferendas que ele recebia eram ouro, prata e também
né? Mais uma informação. Várias meninas entre 8 e 18 anos, no máximo, eram criadas para serem ou esposas do novo imperador, né, do novo Sapa Inca, ou então para serem mortas em rituais em oferenda ao deus Sol, né? Mais uma curiosidade bem chocante dessa civilização. As muralhas de um grande templo que existe em Cusco eram feitas todas de ouro. Por quê? Os incas acreditavam que o ouro era o suor do sol, né? Como eu falei para vocês, né, eram realizados sacrifícios humanos. Aqui nós vamos ter algo muito curioso. São múmias que permaneceram dentro de locais que eram de culto aos deuses e que permanecem até hoje. Hoje estão em museus, mas que permaneceram com a pele praticamente intacta, com cabelos, né? Essa era uma menina de provavelmente 15 anos. Esse é um menino mais jovem, de 6, e essa é uma menina de 8 anos, se não me engano, que foram encontrados no mesmo lugar, junto com esses objetos. Como é que esses corpos se mantiveram? Era o mesmo processo da mumificação egípcia? Não, eles não sofreram um processo humano de mumificação. Como eles estavam numa região que tinha um vulcão, que o ar era muito seco, né, e que era frio, isso fez com que o corpo permanecesse intacto, né? A gente pode dizer intacto porque, se forem observar bem de perto, ainda dá para perceber até a textura da pele da múmia. Essa múmia aqui, ela foi atingida por um raio, né? Então dizem que ela é a múmia queimada, porque além de tudo teve essa situação, né? Outros deuses incas, então a gente tem a representação, vejam que eles estão sempre representados com um corpo muito parecido, mas com o seu significado junto, né? Como a Pachamama, que seria a Mãe Terra, então aqui com alimentos, com flores, com plantas, né? A Mama Sara também, da criação, então temos o milho ali de novo. Ilhapa, provavelmente da guerra, né? Da caça ou da guerra. Então a gente pode ir inferindo, né? Insinuando, imaginando qual que era a serventia desse deus, né? Os incas também vão ter um calendário. O calendário vai corresponder a 12 meses de um ano. Eles observavam o sol e a lua também. Eles tinham um calendário de 30 dias, muito semelhante com o nosso, né? E cada mês tinha seu próprio festival. Então, janeiro era da colheita, da pequena colheita, fevereiro da grande colheita, março do ramo de flores, abril a dança do milho jovem, maio outra colheita, junho era o festival do sol, então assim por diante, né, da água, dos mortos em novembro e o festival magnífico lá em dezembro. Aqui é uma representação, né, de que foi feita desse calendário. Aqui nós vamos ter incas trabalhando, vejam como eles carregavam os produtos, provavelmente recolhendo impostos. Esse aqui está com um quipo na mão, então estão recolhendo impostos, levando. Eles tinham também grandes construções, não tão grandes quanto as dos astecas e dos maias, mas eles tinham algumas pirâmides também. E o mais conhecido legado deixado, né, pelos incas é a cidade de Machu Picchu. Essa cidade ela fica num local de muito difícil acesso, vocês podem observar. Ela foi descoberta há não mais do que 60 anos. Os espanhóis não descobriram ela, dizem que é por isso que ela ainda está intacta. E por quê? Por causa do difícil acesso, né? Se diz que Machu Picchu era um local que servia para, como se fosse um templo também para os deuses, né, da colheita, o deus do sol, a deusa da lua. Hoje é um ponto turístico, né?
muito famoso. E para a gente se descontrair um pouquinho, né, como eu disse para vocês, se vocês procurarem lá calendário maia, calendário asteca, calendário inca, vai aparecer tudo igual. Então, vai ser a mesma coisa do que um biscoito Oreo, né? Não, né? Não é biscoito. Quando tiver recheio é biscoito, quando não tem é bolacha, né? Vamos entrar nessa discussão. Mas para a gente pensar um pouquinho também do que a gente procura na internet, né? Nem sempre tudo que a gente encontra na internet é uma fonte confiável. A gente tem que procurar muitas fontes. Pode ser na internet, mas que digam algo semelhante. Por quê? Porque daqui a pouco um biscoito, né, uma bolachinha Oreo, vai significar um calendário também de povo antigo, né? Porque tá muito parecido. Outra piada, quem lembra das minhas aulas de ensino religioso, né, aqui agora no início da pandemia, quando a gente trabalhou sobre os calendários religiosos, os registros religiosos, eu já trabalhei com vocês essa charge, né? Então, olhem só, com aquela pedra que eu disse que não era bem um calendário, que era um tampo de mesa gigantesco, e aí tem o cara que tá fazendo e diz assim, e o outro observando, né? Acaba em 2012? E ele diz, não, é que faltou espaço na pedra. E aqui tem uma outra, né? Então, o cara dizendo que só tinha espaço suficiente para ir até 2012. Isso vai fazer um pessoal surtar algum dia. Que realmente, né? Em 2012 tinha gente enlouquecendo, porque o mundo ia acabar, tudo ia acabar, por causa desse calendário maia, que nem era maia, e daí era asteca. E aí estamos aqui nós para dizer que não, né? O mundo não acabou. Bom, pessoal, eu deixo para vocês com essa vista maravilhosa de Machu Picchu. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido um pouquinho sobre essas 3 grandes civilizações. Tem muito material sobre elas, eu tentei resumir ao máximo, mas é muita informação. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, um grande beijo, até a próxima aula.